Som. Beleza, tem um outro pra gente usar? Pastor, o outro sumiu. Não, o outro tá aqui. Eu dei pro menino aqui. Ele só tá, não tava funcionando. Tava aqui. Tava aqui esse aí. Entendeu? O outro, a gente tá comendo pouco dele. O outro sumiu. Deixa até Microfone. pouco dele pra você saber onde ele tá. Não, pra comunicar. Não tem um outro, não sabe emprestar hoje, não? Vai emprestar, a gente devolve quando terminar. Agora ele tá longe, nem de fio dá mais. Se fosse com quem? Eu pensei que esse aqui era diamante. Jesus, caraca, toda semana. Pastor, só vou trocar a pilha. Vou começar aí. Glória. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Coisa linda, né? Estamos indo agora para... Na verdade, eu estava começando até falando essa semana com o pessoal, com um grupo de professores, na questão lá dos subsídios, dizendo que a gente já está chegando já na metade do trimestre, praticamente. Né? Na lição 6, já é alcançando o topo ali e indo para a descida. Na lição de hoje, a gente vai ter uma ministração bastante interessante sobre a questão de Cristo ser superior ao antigo sacerdote. Confesso que essas lições de Hebreus aqui tem cada uma, assim, cada um ensinamento, né? Cada uma coisas que nós tiramos aqui, que aprendemos, que eu vou dizer, rapaz, tem sido fantástico, né? Tem sido assim maravilhoso. Eu estava até conversando lá com o Ivana, eu fui ministrar a lição na semana passada, e aí quando eu voltei, ela me deu um insight sobre a lição que eu tinha ministrado. Eu falei, tinha que ter me falado isso antes, não é? Mas é legal, o saber não ocupa espaço, né? O saber não ocupa espaço, a gente aprende hoje, guarda, não é? Aí na próxima que for, a gente utiliza isso. E às vezes, determinados ensinamentos que você tem para uma lição, você guarda, né? Esse ensinamento, esse conhecimento para uma outra coisa. Eu queria só repartir com vocês alguma coisa antes da gente fazer uma oração aqui, apresentar a nossa professora de hoje. Nós estamos agora no dia 12 de fevereiro, completando o 2º ano da nossa fábrica EBD. Deixa eu perguntar aqui, o pessoal daqui conhece a fábrica EBD? Já ouviu falar? Tem? Pois é, e eu pedi para o pessoal que a gente está fazendo um vídeo comemorativo, nós vamos fazer um culto assim, diferente, né? Nós vamos fazer um culto online, para um culto de celebração, de ação de graças, né? Mas vai ser um culto assim, diferente, porque a gente vai fazer ele online. Então, fala, mas culto online? Culto online todo época de pandemia, isso rolou aí a rodo, né? Todo mundo fez culto online. Mas esse culto online vai ser diferente, que a gente vai fazer pelo StreamYard, e a gente vai fazer culto com gente de São Paulo, gente do Recife, gente... na verdade, vai colocar todo mundo dentro da sala e um vai louvar, o outro vai falar, o outro vai dar a palavra, vai ser bem... Vai ser na quarta-feira. Na segunda-feira, vai ser a live do NPC, do Núcleo de Estudo de Política e Cidadania, que a gente tem aqui. A gente não está com anúncio aí não, né, Vani? Estamos não, né?
Eu vou demitir esse rapaz, toda vez que eu demando alguma brincadeira. Mas se a gente puder colocar até o final, a gente levantar aí para falar para os nossos internautas. Então vai ser um culto bacana e eu quero contar com a presença de vocês. Mas, na verdade, não é esse o cerne da questão, não. Onde o cerne da questão é que eu pedi para fazer um levantamento de algumas coisas para um vídeo que a gente está elaborando para o culto, e a minha surpresa foi que nós alcançamos uma marca de mais de 3.000 artigos publicados. Artigos, subsídios, todo materiais, recursos de toda sorte na fábrica. Gente, é muita coisa, uma produção intelectual imensa, porque não é só... na verdade, tudo bem, nós temos artigos tirados, ou subsídios tirados de livros, não é? De coisas que foram publicadas anteriormente, mas só mesmo de produção autoral, o negócio assim é violento, muita coisa boa. Uma lavra fantástica, devocionais produzidos por nossos meninos, meninas, não é? Adolescentes, jovens do Brasil todo, uma coisa assim... Eu cheguei a ficar emocionado quando eu vi esse número, cara. Fiquei assim, caramba, que coisa linda. E a gente pretende continuar com isso. E cada vez mais a gente está pedindo. Se você gosta de escrever, se você tem algum outro tipo de talento na área gráfica, design, editorial, você é um revisor de texto, pode nos ajudar. A fábrica, ela é uma grande... Hoje tudo é wiki, né? Wiki. É colaborativa. É colaborativa. E se tem uma coisa que eu gosto de exemplificar nas coisas assim que eu faço, ou tomo parte, né? Ou dirijo de alguma maneira, é que eu sempre gostei de trabalhar com gente, né? Com muita gente. Eu sou assim, eu gosto de festa, eu gosto de vuvuca, eu gosto de, né? Eu gosto de gente. E uma das máximas que eu, assim, no meu trabalho, na minha vida profissional e também na minha vida ministerial, é dizer o seguinte, né? Eu gosto de trabalhar com gente boa, gente talentosa, né? Gente que vale a pena você investir, gente que entrega. Esse trabalho com voluntários é fantástico. Por quê? Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu gosto de usar essa citação. Eu costumo dizer, eu prefiro ser coautor de algo tremendamente fantástico do que ser autor sozinho de uma grande porcaria, né? Então, isso vale a pena. Quando você trabalha com gente, você investe em gente dá retorno para você, traz coisas que valem a pena, isso é maravilhoso. E a fábrica tem sido assim algo fantástico. A gente vai divulgar para vocês com antecedência isso, essa questão do culto, essa questão da live, e eu tenho certeza que vai valer a pena. E se você quiser se voluntariar para trabalhar, seja bem-vindo. A sua irmã chegou lá. Vem aqui, senta aqui, ó. A família está toda aqui no canto aqui, ó. A família aqui. Está toda aqui, ó, no canto aqui. Né? Queridos, vamos lá, sem mais delongas, vamos orar, e eu vou apresentar a professora. Não é? Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui nessa noite na Tua casa, para podermos aprender da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas lições desse trimestre, pela instrumentalidade dos Teus servos que têm aqui ministrado aqui, Senhor. Temos recebido da Tua parte, Deus, subsídio, Senhor, conteúdo, conhecimento, Senhor, coisa boa, Senhor, da Tua fonte, Senhor, jorra, Senhor, tesouros inesgotáveis, Senhor. Louvamos, ó Deus, o Teu nome, porque a Tua palavra, ela aclara nossas vidas, ela realmente é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela, Deus, é o nosso alimento, ela nos fortalece e nos abençoa, Senhor. Que a Tua palavra ministrada também essa noite possa alcançar a guarida nos nossos corações, abençoar, ó Deus, os nossos amigos internautas que estarão assistindo, Senhor, online, que Tu possa, Deus, alcançar a vida deles, que Tu possa, Deus, nos trazer ensinamentos preciosos da Tua parte, Senhor, para que nós possamos nos conduzir, Senhor, como cidadãos do Teu reino, Senhor, como homens e mulheres de Deus, nessa sociedade perversa e corrompida, que possamos, a Deus, resplandecer como astros nessa geração. Abençoa, Deus, a professora Raíza, que vai ministrar, Senhor, nessa noite, que ela possa, ó Deus, ser tocada por Ti, Senhor, que ela possa ser, ó Deus, um canal de luz, Senhor, para transmitir a mensagem da Tua palavra, e que sejamos grandemente abençoados por essa ministração. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus, e a Tua igreja diz... Amém! Amém! Glória a Deus. Então, gente, com muita alegria no coração, quero convidar, né, aqui, ela veio com claque, ela, né, subornou algumas pessoas, né, trouxe seu pai e sua mãe, né, o pai e mãe, o negócio, né? E eu queria que vocês recebessem com muito carinho a nossa querida professora Raíza. Deus abençoe. Raíza, fica à vontade. Obrigada, Gustavo. Obrigada. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui nesta noite.
Eu creio e acredito que tem coisas que é só Deus que faz. E bendito seja Ele por toda a honra e toda a glória. Agradecer ao pastor Ronaldo, ao pastor Edivanei, todos os pastores aqui, que a gente aprende muito ouvindo. Eu louvo a Deus. Não poderia deixar de agradecer pela minha família, né, que intercede por mim, me abençoa, minha irmã gêmea, cara crachá, meus amigos, família que eu amo demais, minha amiga. E eu quero só somar, de verdade, somar, porque eu sei que todos aqui são ricos de conhecimento. E eu quero contribuir um pouquinho para essa bênção que é a EBD. Porque o primeiro ensino que nós aprendemos é a EBD, irmãos. Ela que firma conhecimentos, estabelece, firma, aperfeiçoa. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Amém. Vamos ver aqui. Tá. Deixa eu me apresentar. Eu sou aqui da sede, eu faço parte da juventude da igreja, mas sou serva de Cristo há 31 anos e tenho participado aqui da EBD. E, enfim, que tem a apresentação. Eu amo minha família, mas estão morrendo de vergonha porque eu não falei que eu ia botar foto deles. Então, desculpa, mãe e pai, mas eu amo minha família, sempre fui aluna e participante da EBD, porque eu tenho experiências que, em momentos críticos de universidade, eu e minha irmã estavam ali. Irmãos, eu falo, não era louvor que vinha na minha mente. Diante de Deus, era a imagem do professor na EBD, falando sobre os ensinamentos bíblicos. O que firma a gente não é corinho de fogo, nada contra, mas não é louvor, é a palavra do Senhor. Então, é isso, e hoje atualmente estou servindo, cooperando na classe dos jovens. Nós vamos começar a falar sobre a lição 6, que fala da superioridade de Cristo em detrimento da sacerdócio de Arão. O texto básico é bem extenso, maravilhoso e profundo. Vale a pena a leitura, mas eu deixei grifado aqui Hebreus 5:5, que diz assim: assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Texto áureo da lição, Hebreus 4:16, que diz: cheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Bom, objetivos da lição, termos práticos. Hoje nós vamos passar pela revistinha e eu mudei um pouquinho a ordem para facilitar o desenvolvimento da aula, mas tudo que vai estar citado aqui está dentro, a maior parte está dentro já da lição, tá bom? Só reorganizei para ficar mais fácil a didática. Definir as diferenças entre sacerdócio antigo, reconhecer o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, identificar Jesus Cristo como segundo sacerdote, seguindo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá, eu botei a introdução, uma contextualização, para a gente poder entender qual primeiro era o cenário e qual é toda a mensagem que o escritor aos Hebreus vai falar sobre Cristo e toda essa superioridade que ele exerce, que ele precisava relatar. Primeiro passo é que ele falava aos irmãos da fé. Ele não falava para pessoas ímpias que não conheciam. Pelo contrário, o escritor aos Hebreus ele queria escrever para os irmãos da fé para orientar, falando que Cristo tem a supremacia sobre anjos. É só uma recapitulação. Sobre Moisés. Mas por que o escritor aos Hebreus tem essa necessidade de relatar essa supremacia de Cristo? Porque, na época, os irmãos da época, o escritor aos Hebreus, ele começa a falar para os irmãos terem confiança em Cristo, de não voltar às velhas práticas, achando que o sacerdócio de Arão era melhor. Acho que está falhando. Que era melhor. Mas ele falou do fortalecimento espiritual.
toda a temática de Hebreus vai falar sobre que ele faz, na verdade, um apelo espiritual. Ele faz, na verdade, um apelo espiritual sobre a necessidade dos irmãos crescer na fé, em que, até no capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, é bom que não se tenha só o alimento de leite, mas que vocês experimentem o alimento sólido. Eu quero que vocês se desenvolvam na fé. Mas qual era o cenário? Já estava começando a perseguição da igreja, aonde nós pensávamos, eu acredito em Cristo, o caminho, ou eu permaneço no judaísmo? Porque, se a gente parar para pensar, no início não era o cristianismo, era o judaísmo. E, a partir daí, quando o Cristo vem, ele começa a romper com o judaísmo e formar o cristianismo, os pequenos cristos. E, mesmo assim, começou a perseguição. Então, o escritor aos Hebreus, ele quer reforçar a supremacia de Cristo, fazer o fortalecimento da igreja crescer, para que eles recebam a palavra e se desenvolvam na fé, não se fixando em questões que Cristo começou a elucidar, que ele começou, na verdade, a explanar sobre o poder dele. E abandonar a insegurança do antigo sistema sacerdotal, que, por mais que tenha sido aplicado na lei, não era tão perfeito e pleno, constante, como o de Jesus Cristo. E, na contextualização, na verdade, era para poder perceber que, naquele contexto, todos os irmãos, eles precisavam entender que ali estava sendo proposto um novo caminho, e não um antigo caminho. Porque Cristo é o novo caminho, ele é o caminho vivo que começa a interceder diante de Deus por nós. E, justamente, o escritor aos Hebreus vai falar dessa questão, que nós precisamos de manter firme em Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a rocha, e é nele que precisamos nos apoiar, e não nas velhas práticas do antigo sacerdócio. E aí já comentei sobre a elucidação de quem Cristo é na nova aliança e também saber que Cristo é a pedra fundamental da nossa fé. Que nós não se baseamos mais em indumentários, em questões da lei, onde precisávamos fazer tudo em relação a questões que eu posso falar de sacrifícios, rituais, obrigado, pastor, rituais, mas que Cristo ia muito além. Confesso que hoje eu estou numa dinâmica entre slide e ler aqui o meu papelzinho, porque eu estou acostumada. Então, vocês me perdoem se eu falar e depois eu voltar, porque está sendo um teste novo. É muito chique essa igreja, esse slide. A gente foi acostumado, irmão, com papel. Aí a gente ama o papel. E a gente tem que acostumar com essa modernidade. Ah, pode ser, pastor? Pode? Obrigada. Aqui, essa igreja é uma benção, irmão. Aqui é um ajudando o outro. Pode ver. Porque ler o papel e o negócio não vai dar para mim. Não estou ainda habilitada a esse ponto, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Aqui a gente aprende. Então, vamos lá. Então, quando você quiser passar, pastor, pode passar, tá? A gente vai começar a falar sobre o sacerdócio. Que o sacerdócio, ele é passado, ele tem características. O sacerdote, ele deveria ser um homem compassivo, ele deveria ser aquele homem que tivesse a compaixão. Por que a compaixão? Porque ele precisava ter a empatia. Me presta aqui rapidinho, desculpa atrapalhar. Eu acho que eu vou passar tudo rápido. Que aí isso. Tá bem. Isso. Ele é tomado dentre os homens, ele é constituído a favor dos homens e falava e agia em nome de Deus. Qual era a característica do sacerdote? Ele precisava ser retirado entre os homens. E isso não estou falando da questão do sacerdócio de Cristo, estou falando do ministério sacerdotal. Ele precisava ser retirado do povo. Então, Arão foi tirado da tribo de Levi. E, concernente a isso, escolhido dentre tantas tribos, a tribo de Levi e Arão foi separado para o sacerdócio.
Então ele era escolhido entre homens, mas constituído a favor do povo. Porque o profeta falava de Deus ao povo, mas o sacerdote era aquele que precisava ter compaixão, ter empatia e entender a necessidade que primeiro eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados e assim conseguir ministrar, falar, trazer as ofertas, o sacrifício diante do povo para Deus. Então o sacerdote precisava ter essa correspondência entre ter compaixão, ter um feeling, que a gente diz, de ser equilibrado, tanto nas suas emoções, até para poder, de grande responsabilidade, falar. Porque a gente, normalmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que era muito simples, irmão. Hoje a gente consegue falar com o Senhor no nosso quarto. Imagine eu ou você ter responsabilidade de fazer o povo se achegar a Deus. Era muita responsabilidade. Não era um ofício, era um ministério de vida. Eles não podiam tocar em nada impuro, precisava ter zelo e a santificação para poder, sim, desenvolver de forma eficaz o papel, o ofício sacerdotal. Compassivo, ser equilibrado. E aí eu botei assim, equilibrado nas suas emoções e também ter o discernimento. Deus não chamaria alguém, ou precisava se desenvolver esse papel de discernimento. E eu botei um versículo de Provérbios 9:10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o conhecimento do santo traz o discernimento. Eu achei isso incrível, porque, não sei os irmãos, mas eu sempre peço por sabedoria. Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento. E muitas das vezes a gente não consegue... Na verdade, é uma chave, que você começa a perceber que quanto mais o santo eu conheço, mais o Senhor vai impregnando a característica dele em mim, para criar um juízo de valor em que eu consigo entender o que é santo e o que não é santo. Então, era importante que o sumo sacerdote tivesse esse discernimento para poder saber o que estava certo, adequado. Eu preciso ajudar e a julgar as questões. Ter zelo com o ministério. Eu separei Lucas, porque fala, quando tem aquele período interbíblico de 400 anos de silêncio, eu gosto porque diz assim, em Lucas é a passagem que fala sobre Zacarias, o sacerdote, e Isabel. Imagine, um tempo extenso onde Deus não falava, Deus quebra o silêncio falando com um sacerdote no meio do tabernáculo. Irmão, 400 anos, Deus não usa ninguém. Daqui a pouco um anjo aparece. Só que Lucas diz algo incrível. Eles eram justos, irrepreensíveis em todos os preceitos do mandamento da lei. Você vê aqui uma característica que faz Deus quebrar o silêncio. Seja justo e irrepreensível nos mandamentos. Então, essa é a característica. Vamos pensar, Zacarias antecede, porque vem João Batista e antecede o nascimento do nosso Salvador. E você teria que desenvolver, só para cooperar, que Zacarias se encaixa muito bem nessa participação de que características que o sacerdote deveria ter. Raíza, só para poder pastor. voltar nessa sua fala anterior, porque você fez uma análise sobre o sacerdócio, como de fato ele funcionava, e fez uma colocação sobre a ideia do silêncio de Deus e como a gente tem o juízo de valores. E às vezes é a causa de Deus não falar de maneira tão direta com a gente, visto que a gente vive nesse período de sacerdócio universal. Você falou aí, né? Hoje a gente fala com Deus, está na rua, você fala com Deus, você ajoelha em casa, fala com Deus, você tem acesso direto. E essa construção de valor, até por intermédio do acesso à palavra, faz com que a gente compreenda que essa tão expressiva maneira de Deus falar com a gente, ela pode ser mitigada, diminuída em algum momento justamente por conta disso. De que Deus ele não precisa fazer algo sobrenatural a todo momento para que ele, através daquilo que ele já possibilitou que fosse construído na nossa mente, na nossa vida, a gente pudesse fazer esse tipo de valoração das coisas. E aí é onde a gente consegue perceber também a maturidade e a imaturidade do cristão. Porque hoje não existe essa figura emblemática do sacerdote. A gente tem a figura, né, dos ministérios, a questão do pastor como um direcionador,
mas o aspecto intercessão mesmo, ele não tem mais essa representatividade que era. Então, a gente tem uma grande responsabilidade também por esse acesso que a gente tem. Sim, muito boa essa colocação do pastor. Sim, só o pastor Ronaldo frisou bem, porque eu falei sacerdócio universal, isso. Nada mais é do que todo mundo hoje tem a possibilidade de fazer o tipo de função que era representado só pelo sacerdote. Todos nós somos um sacerdote. Sim, e aí a gente vê o zelo que nós precisamos hoje, nos nossos dias, precisamos ter. Porque Deus quebrou um silêncio quando um justo se posicionou e seguiu os preceitos dos mandamentos de Deus. E não ficar engessado na lei, mas entender. Foi isso que Cristo trouxe. Foi para a gente entender a plenitude do Evangelho, da graça de Deus que nos envolve. E vou passar nesse texto, que vai dizer que Cristo veio para limpar nossa consciência de obras mortas para adorar o Deus vivo. Irmãos, se não for por Cristo, pelo Espírito Santo, nós não buscamos, nós não queremos, nós não nos voluntariamos, nós não buscamos. Mas se Deus trabalhar em nós, na nossa mente, no nosso coração, nós poderemos nos disponibilizar cada vez mais para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu creio que Deus encontra Marcos, e nesse momento de Zacarias ele encontrou, e quebrou um silêncio que não só mudou a vida de Israel, mas a nossa também, porque foi o anúncio de João Batista e depois de Jesus Cristo. E aí eu já vou puxar para o sacerdócio de Jesus, porque eu vou fazer um paralelo entre Jesus e Arão. E eu gosto que eu botei aqui que Jesus não é um meio, é o único. Quando a gente começa a entender quem é Cristo, ele não é um método. Cristo não é uma passagem. Cristo é o único caminho, ele é a totalidade da salvação para nossas vidas. Cristo é a supremacia, ele é a revelação. Hebreus 1, 3 diz que ele é o Filho que irradia a glória do Pai. E ele é o sustentador de todas as coisas. Toda a plenitude converge em Cristo. Arão era uma raiz adâmica da tribo de Levi. Cristo não tem natureza adâmica. Cristo é a essência do próprio Deus encarnado, feito vivo aqui por nós e morreu por nós. Amém, irmãos? Então, o que eu coloquei, ele é a expressão máxima. Colossenses 1, 19, o 15 vai dizer assim: o Filho é a imagem do Deus invisível sobre toda a criação. O 19, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Ele não é uma parte, ele não é um detalhe, ele é toda a nossa história. E é isso que o faz diferente comparado a Arão, que só é de uma tribo, que por mais que ele seguisse toda a regra, a liturgia que Levítico vai dizer sobre o sacerdote, ele era limitado. Ele precisava fazer expiação por si próprio, mas Cristo não. Ele foi tentado, não pecou e ele é sublime. E aí eu botei essa frase que eu gosto, que é: um Deus infinito precisava de um mediador da mesma essência. Um Deus tão grande não poderia trazer um mediador qualquer. Precisava ser da essência dele, precisava ser ele, filho. E é isso que nós começamos a perceber, que a grandeza que o escritor dos Hebreus vai dizer, como o pastor Ronaldo falou, é até complexo, irmão. Porque você lê, e quanto mais lê, depois você lê de novo, e você fala: meu Deus, que mistério é esse? Eu falei: Senhor, me dá um pouquinho dessa sabedoria que o escritor teve para poder compreender a dimensão, irmãos, que é Jesus Cristo. E ele não é um detalhe, ele é toda a essência de Cristo personificada na carne. Ele se fez semelhante a homens, ele decidiu vir, ele quis sofrer, padecer e salvar as nossas vidas. E quem éramos, se não pecadores no lamaçal de trevas? Irmão, o mistério da graça é muito grande. É assim, quanto mais você lê, você fica mais constrangida e entende o amor de Deus. E João 1,14 vai dizer que ele é o Deus encarnado. Ele quis se fazer semelhança de homens. Eu brinquei lá na classe dos jovens, que eu falei: alguém já viu o terceiro céu, o quarto céu? Não, né, irmãos? Não tem anjo aqui não, né? A gente não tem dimensão do que Jesus abriu mão por nós.
Eu acho que naquele grande dia a gente vai falar, Senhor, valeria a pena chorar mais um pouco diante de tamanha glória que tem aqui no céu. Porque a Bíblia vai dizer que nossa mente nem pensou, a gente não consegue nem imaginar. Então, se a gente aferir por isso, se a nossa mente não consegue chegar, a gente não tem noção do sacrifício, do que ele abriu mão. Filipenses 2 vai dizer assim, porque ele decidiu não ser semelhante igual a Deus, mas decidiu se esvaziar de si mesmo, tomando atitude de servo. Em outras versões, na NVT diz escravo, mas por isso que ele não quis assumir tamanha honra. Ele deixou que Deus o honrasse e exaltou ele sobre toda maneira, onde o nome dele é glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. E o escritor filipense vai dizer isso, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Voltando, é o Deus encarnado. Jesus é o sacerdote perfeito. No Hebreus 9 vai dizer que Cristo não entrou no tabernáculo. Ele decidiu entrar no céu como sacrifício para quê? Para entrar diante de Deus, clamar por nós em seu favor. Então, Hebreus vai dizer que ele é o sacerdote perfeito porque ele não entra. Eu estava conversando com o Rafa, que existem 2 parâmetros. A lei é uma aliança. Cristo está sobre uma aliança superior, é muito acima. O que Arão fazia no tabernáculo, Cristo fazia no céu. Tanto que Hebreus vai dizer que Deus falou para Moisés, tome cuidado e faça tudo conforme te mostrei no tabernáculo celestial, como eu te mostrei no monte, eu quero que você faça diante do povo. Ora, tem um tabernáculo no céu. E ele fala, na verdade, tudo isso aqui é a representação das coisas celestiais. Eu preciso que vocês vejam essa representação para vocês entenderem o que está no céu. E, a partir dali, vocês começarem a entender o que foi, na verdade, a encarnação e o sacrifício de Jesus por nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Hebreus 4, 15 vai dizer que ele foi tentado, mas não teve falhas. Aqui é interessante porque ele vai dizer que Cristo foi tentado e por isso que ele tem a intercessão perfeita. E eu botei aqui Hebreus 4, 15, que cita esse versículo, e botei em contraponto Êxodo 32, que justamente cita uma das falhas de Arão. Quando o povo questiona onde está Moisés, é nesse capítulo que Arão pega todo o ouro do povo e faz a construção de um bezerro de ouro. Então você vê que nós, como humanos, a natureza adâmica, somos falhos, mas Cristo foi tentado em todas as concupiscências, em tudo, e ele não teve falha, ele foi tentado, e é por isso que diz que Deus o exaltou e colocou ele à destra de Deus. Quando Cristo subiu aos céus, ele não ficou em um lugar, ele ganhou o direito de estar ao lado do Pai, e é nesse momento que ele intercede por nós. Nós, filhos que precisamos imensamente dele, amém, irmãos? Constantemente nós precisamos, e é nesse momento que Cristo ele começa a nos ajudar. Na verdade, o versículo-chave fala isso, para nós aguardarmos com segurança e com esperança que Cristo irá interceder por nós e no tempo oportuno Ele irá nos ajudar. Então, essa que é a grande esperança. Hebreus vai falar, essa é a grande âncora que nos deixa firmes, estabilizados, em que diante de Deus temos o intercessor perfeito que não só nos entende, mas nos coloca, como eu posso dizer, nos coloca a justificação por meio do sangue dele diante do Pai. Amém, irmãos? Amém. 1 Timóteo 2, capítulo 5 e 6 vai dizer que Cristo é o nosso... Deixa eu botar aqui. Que Cristo é o nosso único mediador. E a partir dele nós podemos chegar ao Pai. Ele deu a sua vida para comprar a nossa liberdade. Em João 8,32, se não me engano, ou 36, vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis filhos. Na verdade... Oi? 33, obrigado.
36. Eu fiquei na dúvida do 32 ou 36. Obrigada, irmãos. E aí o que acontece? Por quê? Porque Cristo nos liberta. Você vê que a tradição da lei, Arão não conseguia tirar o nosso jugo. Arão não conseguia limpar a nossa mente. Arão não era tão majestoso, mas Cristo é, irmãos. Cristo venceu, ressurreto, à direita do Pai, e é Ele que intercede. O nível da aliança subiu. Na verdade, o que Jesus Hebreus está falando assim, irmãos, eu sei que a tribulação está grande, mas não vamos olhar para o sacerdócio de Arão. Vamos olhar, focar nossos olhos em Cristo, porque Ele é maior que anjos, Ele é maior que a lei, o maior legislador que foi Moisés, Ele é maior que Arão. E nisso Ele vai ensinando e a gente tira para nós essas lições. E é nisso que Timóteo também diz, que Ele comprou a nossa liberdade. Cristo é tão suficiente que Efésios 1, 23 vai dizer que, não que aprove Deus, mas que nele, Jesus como cabeça da igreja, nele tem toda a plenitude, em que Cristo preenche tudo em todas as coisas. Não há falta que Cristo não possa suprir. Não há nada que possa faltar que Cristo não possa resolver e encher nossos corações. Por isso que Ele é a expressão máxima de Deus, em que um Deus infinito pode, sim, se revelar a nós como Cristo se revelou a gente. Os pastores quiserem comentar algo, fique à vontade, tá? Deixa eu passar aqui. Jesus foi aperfeiçoado pela dor. Hebreus 5 vai dizer, isso eu faço questão de ler. Hebreus 5 vai dizer, no verso 4. Eu vou ler para os irmãos, a minha é a NVT. Eu espero, porque o texto é muito lindo. Hebreus 5, versículo 4. Amém? Amém. Diz assim, ninguém assume a posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe deu esta honra, dizendo, você é o meu filho e hoje eu te gerei. Aqui está falando que Arão, ele não foi ele que se colocou à disposição de ser sacerdote, mas como Arão foi escolhido dentre as tribos de Israel, a tribo de Levi, Arão foi feito sumo sacerdote, Cristo também não tomou essa honra para si, mas ele esperou que o próprio Deus o chamasse a fim de conferir essa honra. E ele fala assim, esse é o meu filho, hoje eu o gerei. Mas gerou como? É logo a parte posterior. Só para resumir, é o versículo 8 que fala assim, embora fosse filho, aprendeu por meio do sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E o Deus designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Cristo não padeceu porque foi desobediente. Isso quebra uma questão que a gente pensa. Estou sofrendo é porque eu estou em desobediência. Não, nem sempre. Às vezes, fazer a vontade de Deus nos coloca em situação de aperfeiçoamento. O escritor vai dizer que, na verdade, não é que Cristo ele foi gerado, mas ele foi cada vez mais qualificado, porque ele aguentou até o fim. Se a gente ler o versículo anterior, ele fala que Cristo ofereceu orações e súplicas em voz altas, com lágrimas, aquele que poderia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Raíssa, você falou aí, né? Você sabia que a gente, em alguma instância, a gente continuou com essa cabeça de lei, quando exatamente a gente pensa dessa forma. Tá alguma coisa dando errado. É porque eu desobedeci, é porque eu fiz errado. Quando, na verdade, isso é uma mentalidade contrária à nova aliança.
Não no sentido de que os nossos atos não tenham resultados, né, por conta da nossa desobediência, né? Isso é algo natural. A partir do momento de um determinado conhecimento, você também vai ter o resultado daquilo dali por conta daquilo que você sabe. Mas isso que a gente às vezes imputa diz respeito a uma mentalidade da lei. E a Epístola aos Hebreus, ela é uma coisa, como você falou, constrangedora nesse sentido, porque a ênfase de mostrar isso é assustadora, que é justamente para poder a gente tirar essa mentalidade. Quando, na verdade, a gente observar as situações do cotidiano e ver como problemas, nosso olhar deve ser não para o que estamos fazendo de errado, mas o que Deus está fazendo de certo com as nossas vidas. Como que Deus está nos aperfeiçoando, como Deus está nos moldando para poder elevar até a nossa vida cristã. Exato. Como o pastor Divanei falou, até tem uma passagem de Pedro que vai dizer quando os irmãos estão afligidos pela perseguição, Pedro vai acalmar os irmãos e falou assim, calma, porque essa tribulação diante da graça de Deus irá fortificar, fundamentar e aperfeiçoar vocês, para que vocês desenvolvam. Às vezes Deus nos coloca em situações por obediência, e Cristo, sendo não só o Filho, mas a mesma essência, sendo Deus, ele se permitiu ser aperfeiçoado, cada vez mais qualificado por meio da dor. E o Hebreus vai dizer, ele orou, suplicou e Deus ouviu, porque na sua devoção profunda ele amava a Deus. Mas ele falou assim, foi o que aconteceu no Getsemane, ele falou assim, Deus, se puder, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Irmão, a graça é maravilhosa, porque o amor de Deus não se explica, porque Ele quis sofrer, Ele quis padecer por nós. E isso nos constrange, porque Ele é superior. E é isso que o escritor está falando, por mais que a tribulação esteja apertando, Cristo é o exemplo de tudo. Cristo é o nosso Senhor. O que o Romanos 8 vai dizer? Que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque se padecermos com Cristo, com Ele também seremos exaltados e também seremos co-herdeiros de Cristo. Deus tem muito mais para fazer na minha e na sua vida. E Cristo é essa excelência de Deus, que vale a pena seguir, confiar em Cristo e receber essa graça, irmão. Porque não vem de nós, não é, mas Deus nos amou. Amém? Ele é um só mediador. A liberdade, eu repeti, da liberdade, e Cristo não tomou honra para si, porque Deus o gerou. Ele se permitiu ser gerado, qualificado por Deus. E é por isso que Hebreus 4 vai falar que ninguém pode tomar posse de uma honra. Se recebe honra. E foi isso que Cristo fez. Ele esperou, e você vê que o livro de Hebreus vai convergindo, porque ele fala a todo momento que ao mesmo tempo que padece, é o mesmo que fica sentado ao lado, à destra de Deus, intercedendo e cuidando das nossas vidas, não só de nós, mas de todos, irmãos, cristãos, porque o sacrifício de Jesus é único. Precisou uma vez morrer para que salvássemos toda a humanidade. Jesus se sujeitou à vontade, foi o que eu falei, sobre orações e súplicas e constante devoção de Cristo para com Deus. E isso tornou o sumo sacerdote excelente. Assumiu o lugar de honra. Eu botei aqui que fala assim, ele entende nossas fraquezas. Como sumo sacerdote, ele tem a característica de interceder. Lembra que eu falei no início da aula que era necessário que um papel de sacerdote é que a pessoa tenha compaixão, tenha entendimento, o discernimento e equilíbrio para não ser muito pesado, até a revista fala isso, não ser muito, colocar um jugo a mais e nem um jugo a menos. Você ser equilibrado, porque você está na posição de levar as pessoas diante de Deus.
E aí, sendo que Cristo em tudo foi tentado, mas não pecou, eu botei assim, esse é o grande triunfo de Cristo. Porque Moisés, sendo o maior legislador de Israel, pecou porque bateu na rocha. Arão, mesmo tendo sido escolhido em Êxodo 28, como a tribo dele e seus filhos, que receberam vestes sacerdotais, e logo em Êxodo 32, diz que ele errou gravemente, participando daquela construção de bezerro, onde foi marcado ali um pecado de idolatria. E você vê que nesse paradoxo, Cristo, por mais que tenha sido tentado, ele triunfou sobre todas as coisas. Então, por mais que todas as aflições chegou a Cristo, é isso que o torna perfeito, porque ele não ficou longe das tentações. Pelo contrário, ele se permitiu se expor e isso trouxe o grande triunfo que Cristo tem, que é justamente ter essa característica de ser o sumo sacerdote perfeito. Ele é misericordioso e fiel. Hebreus vai dizer, Hebreus 2:17. Deixa eu ver aqui. Pode abrir, irmãos, que é lindo o texto. Hebreus 2:17 e 18. Eu estou lendo na versão NVT, que pode ser um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Vou ler. Diz que ele fez-se semelhante aos homens, sendo sumo sacerdote, misericordioso e fiel diante de Deus, e realiza o sacrifício que remove o pecado do povo. Uma vez que lhe próprio passou por sofrimento e tentação, logo é capaz de ajudar aqueles que também são tentados. Na verdade, o escritor aqui, a revistinha, enfatiza bastante que a característica de Cristo, que ele se fez semelhante a homens, ele é justo, reto e piedoso por estar à direita de Deus, sendo o nosso sumo sacerdote. Perfeito. Eu botei aqui que ele se importa com todos. Eu botei Atos 2, que é justamente a descida do Espírito Santo, porque é uma passagem da Bíblia que eu gosto muito. Porque quando fala que Cristo se importa com todos, não há distinção de filhos. E uma passagem que eu vejo muito isso é na descida do Espírito Santo. Porque você vai ver que eles estavam reunidos no mesmo pensamento, na mesma vocação, e vai dizer que Cristo não encheu um. Não diz que caiu só na cabeça de Pedro, não diz que caiu na cabeça de Tiago, mas diz que todos foram cheios do Espírito Santo e que havia como se fossem línguas de fogo sobre as suas cabeças. Por quê? Porque o Evangelho ele envolve todos. Cristo padeceu por todos. E é isso que Cristo faz. Ele reme, ele intercede, mas se a gente for parar para pensar, ele não só faz isso, mas é por caminho dele que ele subiu aos céus e veio quem, irmãos? O Consolador. Arão não trouxe o Consolador que trabalha com a gente. Glória a Deus, foi Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, lembra que eu falei que ele não é o meio? Ele é o único. Ele é a perfeição. E por causa que Cristo foi ressurreto, podemos ser cheios do Espírito Santo. E eu gosto porque quando todos são cheios, diz que todos, irmãos, todos, não ficou um de fora. Eu sei igual aqui na DIVEC, nas igrejas, porque não ficou um de fora. Todos receberam de Deus, todos partilharam da mesma graça, todos tiveram a revolução de vida, todos foram cheios, todos tiveram uma palavra nova, todos tiveram algo de Deus para falar. E diz que quando todos estão cheios, falando em línguas, que no caso eram idiomas, para poder acontecer a maior expansão do Evangelho, onde no Antigo Testamento eram episódios do Espírito Santo. Lembra de Sansão? O Espírito vinha, ficava forte e vencia os filisteus. Nesse momento, não tinha mais barreira geográfica. Quando o Espírito Santo desceu, o que fala comigo fala contigo, o que fala inglês entende mandarim. Nesse momento, acabou-se a limitação geográfica. Cristo começa, o Espírito de Deus desce na terra e todos são cheios. E aí diz que Pedro vai se levantar para poder justificar porque achavam que estava embriagado. Você viu o Tiago murmurando porque Pedro falou? Não.
Porque quando todos são cheios do Espírito Santo, a comunhão não tem mais... O que o pastor Divanei fala testifica aqui, eu já estou entendendo. O que o pastor Ronaldo fala, eu já estou aqui, já estou entendendo. O que um fala, porque todos vão ser cheios do Espírito Santo. E isso só pode acontecer por causa do sumo sacerdote, porque Cristo abriu essa revelação para a gente receber Cristo Jesus e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Além disso, Hebreus 1:3, eu já mencionei um pouco anterior, Cristo é sustentador de todas as coisas. Ele é o sacrifício permanente. E aí na revistinha fala um pouco sobre o gnosticismo, que é justamente esse paralelo. O que acontece? Nós, como cristãos, nós acreditamos que Cristo se encarnou, fez semelhança de homens, e por isso que o sacrifício foi perfeito. Por quê? Porque Cristo foi a oferta e o próprio ofertante. Ele se doou por remissão dos nossos pecados. E na igreja, logo assim, nos primeiros séculos da igreja, até o século V, começaram a surgir doutrinas para enfraquecer essa supremacia de Cristo. Dentre tantas, uma foi o gnosticismo, que eu botei do grego gnóstico, que significa conhecer. Justamente, eu estava lendo um livro sobre isso e dizia que o gnosticismo era uma questão que era uma mistura de filosofia grega com um pouco da cultura milenar, porque eles botavam a característica que não a encarnação, tudo que fosse material é condenável, corruptível. Então, a grande pergunta, como um Deus perfeito poderia assumir a forma de carne? Só que se a igreja aceitasse isso, ia quebrar um dos maiores fundamentos, que foi justamente o verbo que se fez carne, que João vai dizer. Então, a preocupação aqui é de não deixar que, nesse momento, a ideia gnosticista entrasse na igreja. E é bom a gente saber disso, por quê? Porque a gente precisa ter esses pilares baseados na nossa mente para entender que a gente não acredita em reencarnação. Encarnou uma vez, não reencarna 2, 3 vezes. Esse negócio aí é de outras religiões. Mas a encarnação de Cristo, que foi semelhante a homens, para ele se encaixar perfeitamente na lei, para pagar o preço por nós, Jesus fez isso. E o gnosticismo faz contra isso. Ele acha que tudo tem que ser muito místico. E isso abre um alerta para a gente ter cuidado, como o pastor Divanei falou, quando a gente fica muito assim, perto do místico. Não, porque é muito místico, a gente tem que ter um equilíbrio de saber que nem tudo é místico, mas que Deus se fez carne e isso combate a seita do gnosticismo. Ele nos fez filhos, porque Cristo se permitiu ser sumo sacerdote, ele ser a oferta e o ofertante, ele que quis adentrar no céu, onde tudo a lei mostrava-se como uma representação de uma aliança muito básica, em que Cristo é a aliança superior, ele nos faz filho. Eu botei João 1,12, que é bem conhecido, que diz assim, que se nós o aceitarmos, ele nos transforma, ele nos faz ser filhos de Deus. E por isso, no nosso espírito, conseguimos identificar, ter a identificação da paternidade de Deus. É isso que Romanos 8 vai dizer. Porque Deus não nos deu, Cristo quando veio, ele não nos deu um espírito de escravidão, mas ele nos deu um espírito de liberdade, aonde nós conseguimos, em espírito, dizer, Abba, Pai. E é nisso que nós conseguimos. E também através de Cristo, porque a gente tem que pensar que Jesus não é só um sumo sacerdote. O que Jesus fez para desencadear a nossa vida? Como o pastor Ronaldo falou, somos sacerdotes reais, nação santa. Porque quando Cristo veio, ele quebrou que um seria de uma tribo. Agora não. Na nossa casa, orando em secreto, nós podemos chegar a Deus, diante de Deus, e clamar, falar com Deus e ter um contato próximo com Ele. Amém, irmãos? Deu-nos um espírito de liberdade e não de escravidão. Até botei aqui que Arão veio cumprir a lei, mas Cristo veio nos dar acesso. Acesso ao Consolador, à revelação das profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,
10, 14, depois você deixa grifado, que eu acho muito lindo esse texto, que diz que o espírito do homem entende as coisas do homem, mas só conseguimos entender as profundezas de Deus mediante ao Espírito que recebemos de Deus. E é Ele que discerne as coisas de Deus para nos ensinar. Esse acesso a Deus, a conhecê-lo mais e mais, só é feito a partir de Cristo. Então, Ele nos deu acesso. O conhecimento do Santo e nos fez filhos de Deus. Ele que purifica a nossa mente, consciência de obras mortas, para adorá-lo através pelo poder do Espírito Santo. Hebreus 9, 14. Estamos comigo, irmãos? Eu sei, é um conteúdo bem denso, mas é transformador. Não, esse aqui é um tópico 2. Pode, pastor? Toda. Na verdade, eu só quero fazer aqui a citação. O Melquisedeque Barbosa é o nosso dirigente da EBD lá em Realengo, ele está dizendo assim: aula profunda, hermenêutica e exegese dos textos impecáveis. Amém. E a nossa querida colaboradora Thaís Morales está dizendo aqui: Raíssa tem uma oratória muito doce, sua voz traz paz. Maravilha, Raíssa. Deus abençoe. Amém. Né? Tem gente torcendo por você aí, maravilha. Obrigada, irmãos. Vamos lá. E aí esse tópico aqui é o 2.3, porque a gente vai falar agora, a gente entendeu a limitação de Arão, entendemos a supremacia de Cristo. E aí a revistinha vai dizer sobre os sacerdotes da atualidade. Então, eu só mudei a ordem para a gente fazer uma sequência lógica. A revistinha vai dizer, e eu já vou abrir aqui, diz assim: não necessitamos de outros mediadores. Lembra que Pedro disse que nós somos sacerdócio real, nação eleita. Então, por Cristo, nós não necessitamos, e esse tópico me lembrou muito da Reforma Protestante, em que normalmente, só o clero, né? Normalmente não, o clero, lembra da Igreja Católica? A inconfiabilidade papal, onde o Papa se torna o vigário de Cristo. Isso quebra, porque Jesus já pagou o preço e nós não precisamos de outro mediador que se sobreponha a nós para chegarmos a Deus. Jesus nos deu o livre acesso. Não precisamos mais de indumentárias, não precisamos ficar rígidos, não de não conhecer o santo, mas de usar uma coisa que eu falo, muita burocracia, você já vê que dá problema. Jesus normalmente tirou a burocracia, ele quis nos dar o acesso diante de Deus. Não é mais necessário ficar do lado de fora do tabernáculo. Hoje, Deus nos dá o acesso. Aqui, ó, Hebreus 18, 20, que diz assim, é bem interessante, porque aqui diz que é a garantia da fidelidade de Deus. O texto vai dizer que assim, pode abrir, irmãos, Hebreus 6, 18, 20. Ele vai tratar sobre a fidelidade de Deus, onde nós podemos nos apoiar para ter esse acesso. É justamente sobre a promessa e o juramento que Deus faz baseado em quem Ele é. Porque se você for ver em Hebreus 7, vai falar assim, Abraão jurou por ele mesmo diante de Deus, porque não tinha outro maior. Mas Deus fala, mas eu jurei, e eu digo, este é o meu filho, e ele é o sumo sacerdote. Então vai dizer assim, no capítulo 6, verso 18, vai dizer assim, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmes, seguros, e ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós, essa esperança, ela é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que não precisamos mais temer entrar no tabernáculo, no santuário interior. E nem precisamos, porque Cristo se fez o acesso. E é interessante quando a gente entende isso, porque fala assim, nós somos sacerdócios reais. Sim, hoje nós podemos entrar diante da presença de Deus
com o coração justo, quebrantado, humilhando-se diante de Deus, nós podemos ter o acesso ao Pai. E é justamente isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, não só para os irmãos da fé, mas para nós, que serve como exemplo. Raíssa, tem uma evidência física narrada em Mateus, né, que mostra exatamente como Deus libera, franqueia esse acesso, a graça dele, né, a salvação trazida por Cristo, a crucificação e a ressurreição dele, a morte e a ressurreição dele, nos trazem isso. É o véu que se rasga, não é? De cima para baixo, mostrando de maneira inequívoca que agora esse acesso, né, que agora eu sou, você é, nós somos sacerdotes, né, nação santa, povo adquirido. A Bíblia diz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quer dizer, cara, a Bíblia diz, nós que nem éramos povo. Eu não era nada, tu não era nada. Eu não era nada. E agora, reis e sacerdotes reinando com ele. Que coisa linda. Só Deus. Sidney está impossível, Sidney ressuscitou até o Sidney. Sidney estava desviado da fé. Desculpa aqui, porque hoje está... Para sair no áudio. Levando em consideração que no Novo Testamento ele nos coloca como sacerdotes reais, aí no Apocalipse fala que nos fez reis e sacerdotes, Arão era só sacerdote, não era rei. Nós somos reis e sacerdotes porque nós participamos da ordem sacerdotal de Melquisedeque, porque ele era rei e sacerdote. Estou me sentindo importante. Pode falar, pastor. A Raíssa falou da importância da reforma protestante e falou sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. E tem uma coisa que, na verdade, não retira o acesso daquilo que já foi feito por Cristo, mas nos impede de enxergar, que é a falta de acesso à palavra. O que acontece nesse período medieval nada mais é do que a impossibilidade de acesso à palavra. Então, quando nós não acessamos a palavra, é possível ser usurpado o direito que nós temos como filho. Então, por isso que Satanás trabalha para que a gente não acesse a palavra. E, às vezes, hoje, né, a gente fala assim, no Brasil, nós temos livre acesso a comprar uma Bíblia, versões, estudar. E quando é que acontece o que acontecia no passado, que é chamado de obscurantismo em relação à palavra? Quando nós temos a palavra e não fazemos o uso dela. Então, é algo a se preocupar quando a gente não trabalha com afinco para buscar na palavra de Deus aquilo que são os nossos direitos como filho. Todo mundo pode acrescentar, tá? E o que o pastor Divanei falou é verdade. E ele mencionando, eu lembrei aqui que João 15:3, Cristo vai dizer assim, vós já estáis limpo mediante a palavra que vos tenho dito. A palavra não só nos orienta, mas ela nos poda e nos purifica. É ela que traz esse discernimento. Lembra como eu falei Provérbio 9:10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como é que eu conheço o santo, a santidade de Deus, se não por meio da maior profecia que é a palavra de Deus? Então, mediante a palavra, eu me expondo, eu aprendo, eu entendo quem Deus é, quem eu sou em Deus, e a partir disso nós somos limpos e aperfeiçoados através da palavra. Não é necessário pedir coisa alguma ao sacerdote. Eu delegar essa função a alguém, não. Cristo veio para trazer isso para mim e para você. Todos nós, quando nascemos de Deus, ganhamos esse direito de se achegar a Deus. E é interessante, deixa eu ler aqui Romanos vai dizer algo que eu deixei aqui marcado. Romanos 8:10, podem também abrir, é bem interessante, porque a gente pensa na purificação e a gente começa a entender a dimensão da salvação que Cristo trouxe para nós. Romanos 8:10 vai dizer assim: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por justiça. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, se Cristo habita em nós, logo a nossa carne será morta para vivermos no espírito. João vai dizer que os nascidos de Deus não são da vontade da carne humana, mas são nascidos da vontade do Pai e são como o vento, que
que são guiados pelo Espírito Santo. E é justamente esse discernimento, essa plenitude que Cristo nos coloca quando o aceitamos e nos tornamos não só filhos, mas a mortificação da nossa carne para poder reproduzir assim o Espírito, vivificar ele, e assim é como se Deus enxergasse nós com o Espírito. E é isso que faz a gente não precisar ficar com medos, porque Cristo foi o sacrifício pago e nos fez a remissão dos nossos pecados. Amém? Não é preciso atravessar o véu, porque o véu já se rasgou. Não precisamos de artefatos. Botei também. E eu estou chegando já à conclusão. Eu sei que foi bastante coisa, mas eu consegui pontuar os pontos mais importantes da lição. E a gente vai falar sobre a superioridade de Cristo, que é justamente isso. A primeira aliança traz o vínculo da menção do tabernáculo, do sacerdócio de Arão, e a representação, que é justamente as coisas naturais. Na nova aliança, na aliança superior, que é a segunda, é como Deus pegasse toda essa representação e convergisse no Filho, porque Deus quis assim para nos fazer nos achegar a Deus e entender que Ele é pleno sobre todas as coisas. Só um Deus infinito poderia enviar um mediador da mesma essência. Então, só Cristo poderia assumir esse papel. Só Cristo poderia desempenhar com tamanha beleza, profundidade e perfeição para não salvar um, mas salvar todos nós, irmão. Com séculos e séculos. Não precisa mais morrer, só um. 1 a 2 mil anos morrer. E quanto mais vidas se entregam, mais o sangue de Jesus vai cobrindo a gente. Isso é maravilhoso. Cristo tem todas as atribuições de sumo sacerdote. Quando a menção que eu citei, que Deus fala que hoje eu o gerei, eu o fiz, eu o aperfeiçoei, foi qualificado, eu dei a honra, e ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A perfeição de Cristo é a base da nossa salvação, porque Cristo é pleno, perfeito, da mesma essência, sendo Deus, se subjugou a sofrimento para padecer no nosso lugar. Essa é a maior base, não é bênção, não é promoções, mas é a plenitude de Cristo em nós que faz nós ficarmos sobre a rocha, firme e inabalável, que as portas do inferno não vão prevalecer, que é justamente a revelação que Cristo é o Filho de Deus. Por causa de Cristo, temos a comunhão com o Pai. Ele é o nosso autor e também o consumador da nossa salvação. É nele que vai toda a aplicação da justiça no pecado, e é ele mesmo que reme a gente dos pecados e não só nos tira do pecado, mas nos faz cordeiro com Cristo e sendo filhos e irmãos de Deus. Irmão, não tem amor maior que esse não, porque mesmo... O que 1 João vai falar? Que nisto consiste o amor. Que Cristo nos amou primeiro. E não nós que queremos o amar, mas foi Ele que nos amou. E por isso se entregou por nós. Toda, pastor. Deixa eu falar uma coisa interessante quando a gente pensa... Fala para os irmãos aqui, porque quando a gente pensa no sumo sacerdote, a gente pensa na função de mediação. O sacerdote como mediador, aquele que vai levar, interceder pelos pecados do povo, levar o povo a adorar a Deus. Mas, quando a gente diz que Cristo é superior ao sumo sacerdote, né, tem algumas coisas implícitas aí. A gente não, na verdade, às vezes não depende do texto, a irmã Santa Mariana lhe com atenção, e se eu estiver errado, me corrija, o pastor Josival também, é que o sumo sacerdote naquela época também era uma espécie de juiz. Ele também ajudava no julgamento das coisas do povo. E a outra coisa que é interessante, esse sumo sacerdote também, muitas das vezes, ele era o responsável por atestar se a pessoa estava saudável ou não. Dar a ela, né, o veredito se ela podia ou não estar dentro ou junto do povo. O sacerdote, ele também tinha funções, entre aspas, sanitárias ou de saúde, né, ou de questões sociais. Esse nosso sumo sacerdote, Jesus, é muito maior, porque ele vai muito além de atestar se você está são ou não. Ele tem capacidade de curar você, não é?
É um sumo sacerdote que compadece de nós nas nossas fraquezas, como você disse, ele foi tentado, né, e tal, mas ele sofreu em tudo, né, não pecou, e a Bíblia diz que ele levou sobre si, né, as nossas dores. E ele também, como disse, ele também é o nosso supremo juiz. Também ele julga as nossas causas. Diferentemente, né, do sumo sacerdote lá na antiga aliança, ele é um juiz que é capaz de se compadecer de nós e atuar para nós também como advogado. Não é? Como advogado. Só pegar um restinho de que ele está dizendo aqui, ele falou que sacerdote, a gente tem como, a gente vislumbra às vezes a palavra sacerdócio como aquele que ministra o sacramento. Então, para muitos, sacerdote é o pastor, né? Mas um dos sinônimos da palavra sacerdote é aquele que sacrifica. Então, o que nós estamos dispostos a sacrificar para sermos chamados de sacerdote? Não é só aquele que leva, é aquele que sacrifica. Então, o que sacrifica é um sacerdote. Amém. Maravilhosa essa ministração, porque nos faz pensar que Cristo é o maior exemplo. Aqui, ó, o pastor quer falar. Acabou a bateria daqui? Então toma aqui. Acabou não. Pode falar, pastor. Agora, a Raíza, nessa aula... Vem aqui, ó. Falando das questões sanitárias, né? Eu estava lendo um devocional essa semana. Então, coisas que a gente não imagina, né? A questão do sangue. Por exemplo, existem pessoas que não podem ver sangue, não é o caso da Raíza. E, então, esse devocional falava sobre isso. Pessoas hoje que não podem ver sangue, desmaiam, passam mal, não é isso? Né? Tem uma aversão. E a gente imagina o sacerdote ali no Santo dos Santos, ele já entrava ali, né, uma vez no ano, jogando, né, sangue. E eu fico pensando, né, esse devocional me levou a isso, da questão sanitária, do que aquele envolvimento todo que a gente não consegue nem imaginar, de sangue, né? Quem, assim, a minha família é do interior do Espírito Santo, então você sabe, eu já vi, assim, matar animais, então, assim, é uma coisa, né, terrível para nós, né? Há um programa que eu vi também um dia desse, que a febre do ouro, e lá é um local que eles estavam extraindo ouro na África, não conseguiu, e aí uma tribo resolveu sacrificar um cordeiro ali, falou para os americanos que deveriam sacrificar, e eu fiquei em pânico, achando que eles iam ali matar, porque assim, a gente lê, mas na hora que a gente está envolvido de alguma forma nisso, é uma questão para hoje, para a nossa sociedade, uma coisa assim terrível. Eu tenho certeza que não era tão, também naquela época, natural, aquele sangue todo. E Jesus, ele faz isso. Então, ele, né, termina com esse sacrifício perfeito. E outra, falando dos artefatos, eu não posso deixar de falar, gente, meu marido agora vai ficar aqui horrorizado, né, dos artefatos. Quem não nasceu no Evangelho e sabe, né, na prática, de todos esses artefatos de mediadores. Então, na minha casa, na sexta-feira ou na segunda, não me lembro mais, tinha que colocar ali uma vela e um copo d'água, que era o dia para as almas. E ainda tinha uma vez que colocava uma vela de 7 dias sobre o guarda-roupa, e um dia começou a pegar fogo no guarda-roupa, né? Então, assim, quando você chega, né, diante, assim, do Evangelho, e para quem, assim, você fica livre de tudo isso, olha, gente, não tem noção. E quando eu cheguei na igreja, havia os hinos que falavam de alma cansada, vem sem demora, e eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, será que aqui também tem coisa de alma? Mas graças a Deus. Então, assim, né, é o sacrifício perfeito, né? E glória a Deus, eu também me emociono, Raíza. Quando eu penso em tudo isso, a gente se emociona com essa graça tão maravilhosa, né? Amém. Falei. Olha, só um minutinho, Daniel, peraí.
Hebreus 13:15. Portanto, oferecemos sempre a Ele, o por Ele a Deus, sacrifícios de louvor. Isso é, fruto de lábios que confessam o seu nome. É o sacrifício, né? Glória a Deus. A aula é muito rica e a gente parar para pensar em tudo que Cristo é, a gente não consegue. E eu penso, é o Espírito Santo que traz entendimento para nós. À medida que ele vai se revelando, a gente vai conhecendo e começar a entender a profundidade do que Cristo é para nós. E aí, por causa de Cristo, temos comunhão com o Pai. Ou seja, somos ajudados no tempo oportuno. Eu botei que Hebreus 10, 20 e 22 vai dizer que ele abriu um novo e vivo caminho. Ele não é um antigo caminho, ele se tornou um único caminho. E nele entramos com o coração sincero, com a consciência livre da culpa. Somos totalmente purificados. E o nosso corpo é lavado. É o Senhor que nos santifica e o seu sangue remidor nos purifica e nos deixa alvo como a neve. Bendito seja o nome do Senhor, porque nele tem toda a plenitude. Alguém quer falar? Tem. Segura aqui, passa para ela. Ninguém está percebendo. Timidez. A paz da igreja. É verdade, vou tirar aquela dúvida de 10 mil anos atrás. Não, eu compartilho uma experiência que Deus abençoou de trabalhar com uma família judia, né, dando aula na casa dessa família. E, assim, foi uma experiência muito nova para mim, porque às vezes a gente lê, né, que nasceu em lar cristão, evangélico, e às vezes a gente lê o Antigo Testamento, só que não se ambientaliza, né? Hoje, graças a Deus, com a internet, né, hoje também com a facilidade de viajar para Israel, essas coisas todas, você amplia um pouco mais a visão. Mas ainda não cheguei lá. Nessa casa judia, eu vi um pouco de como os judeus ainda são dependentes do rabi, né, já que não tem sacerdote, como antigamente, e em tudo. Assim, chega a ser até cansativo e é difícil cumprir, como o próprio apóstolo Pedro fala. Por exemplo, na porta eles têm o mezuzá, né, que é um símbolozinho. Na porta tem que estar na diagonal, tem que estar um papelzinho que são 2 orações, escrito pela autoridade rabínica autorizada. Não pode imprimir a oração e colocar lá, não. Por exemplo, dentro da casa do judeu, geralmente tem um livro aberto, que é o Zoar. Né? É um livro sobre a tradição, comentário do Antigo Testamento. No início até ria assim, mas tinha que conter para não ficar mal com a família. Mas é um livro deles e tal, do período da Idade Média. E outra coisa, por exemplo, até a comida, que se um judeu, né, abrir um restaurante, principalmente se for abrir restaurante, a comida tem que ter o abate da carne, se for carne, de acordo com a tradição, e a autoridade judaica tem que ir lá e autorizar, que é de acordo com o cachê. A autoridade cachê. Então, assim, é uma vida cheia de limitação. Eu me lembro que essa aluna, a gente até conversou, ela é judia, né, tal, e ela falou assim, pô, professor, deixa eu te confessar uma coisinha. Eu gosto de um feijão com linguiça. E não pode, porque é carne de porco, sabe? Pois é. Hambúrguer com queijo também não pode, porque carne e queijo não pode misturar, por conta que eles interpretam o mandamento lá de Moisés, de que você não pode cozinhar o bezerro no leite da mãe. Mas já que não sabe, condena, não libera, sabe? Então são as diversas coisas que acaba, a gente vai lendo o livro de Hebreus e não carrega esse rompimento que faz do cristianismo do judaísmo. É isso. Obrigado. Mas muito abençoada a sua colocação.
Mas, assim, igual como o irmão trouxe, brilhantemente falando sobre a questão da cultura judaica, Cristo tirou tudo isso. Ele nos fez ter acesso ao Pai. E, como eu estava falando, o sangue dele reme nossos pecados e nos deixa alvos como a neve. E domingo agora vai ser a maior celebração da Santa Ceia, onde receberemos do corpo e do sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados e validação da nossa aliança com Deus. Cristo é superior a todos. A supremacia de Cristo é inquestionável. Que o Senhor ilumine a minha mente e a mente dos irmãos para a gente entender cada vez mais sobre essa revelação da graça. Complexa, mas com o melhor professor, que é o Espírito Santo, nós vamos aprender e nos aperfeiçoar cada vez mais na graça de Cristo. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu estava ouvindo você falar ali, uma parte eu me lembrei de um hino, fui lá atrás, lá 30 anos atrás, aqui. Talvez alguns não lembrem desse hino, não. Mas quem puder aqui, só um trechinho para... Né? Rascunho na harpa. Você lembra? Um dia lindo, almejo eu. Viu como é que tem gente lá do tempo da... Né? A eterna glória que prometida está. Né? Gozo e alegria, posso então eu sentir... Pois Jesus Cristo, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Fico imaginando, né? Pensou? Né? Como diz, aquele que vocês viram subir, ele um dia vai voltar. Né? Eu creio que está muito próximo, né? Os sinais, as coisas mostram. Né? Meu paninho perturbando aqui. Estou brincando, meu irmão. Cadê? Você estava falando negócio de judia aí, que é numa aula que teve agora passada aqui, a irmã Sandra estava falando negócio dos ritos. Exatamente dessa questão. Aí eu disse que, negócio de rito, judaico, essas coisas, não entendo não. Eu só conheço uma música judia, né? Pô, judia de mim. Judia. Só essa que eu conheço, né? Não conheço mais nenhuma, não. Mas eu sou bom no negócio que tu falou, negócio de zoar. De zoar, né? Né? Queridos, olha, nesse ambiente de alegria, descontração, eu quero só agradecer a vida da Raiz, a administração, né, dela, a profundeza, as ilustrações, as coisas que trouxe aqui para a gente nessa lição. Muito obrigado, Raiz, que Deus continue te abençoando mesmo, né? Confesso a vocês que quando eu peguei essa revista de Hebreus, eu comecei a falar com o Ivan aqui. Uma das coisas mais interessantes para mim quando as lições vêm, eu tenho que dar às pessoas a responsabilidade de incubir quem vai falar na igreja, né, e dar as lições para as pessoas assim, e inevitavelmente, pelo menos uma vez no trimestre, eu tenho que falar aqui na igreja, porque, tipo assim, o dono de fundo pega na cabeça, né? Senão, daqui a pouco tu fica 6 meses sem falar, o cara fica só enrolando, né, só, né, empurrando os outros. E eu fico pensando, caraca, qual a lição que eu vou aqui para mim? E geralmente quando vou contactar as pessoas, eu quero falar essa lição, eu quero essa aqui e tal. E eu olhei todas as lições e falei, meu Deus do céu, todas elas são extremamente difíceis. Elas, de alguma maneira, elas se entremeiam umas com as outras. Você precisa de ter uma linha de pensamento, você precisa de ter, de entender o que cada uma dessas questões, quando você fala que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, Cristo é superior... Né, tudo isso, de alguma maneira, isso tem pontos que convergem. E você saber extrair isso é algo que demanda muito tempo, não é? Exatamente. Eu fico pensando assim, não é coisa de muitas horas para as pessoas chegarem aqui para ministrar. Então não é algo que a gente pode simplesmente achar que é fácil, não. Né? Tem um preço para pagar.
Exato, exato. Né? E fora que, se a gente for pensar, na verdade, se a gente for revisitar depois a lição, tenho certeza que se você fosse ministrar e falar, puxa, esse ponto aqui eu deveria ter feito dessa maneira, eu deveria ter abordado isso aqui com mais profundidade, porque a palavra de Deus é inesgotável, é tão rica, é tão profunda, né? E os ensinamentos que são aplicados para as nossas vidas são, assim, maravilhosos, maravilhosos. Então, essa é a graça da palavra, ela se renova a cada dia, né? Ela se renova, ela traz para a gente coisas. Eu fui profundamente abençoado pela sua ministração hoje, né? Agradeço as pessoas que estiveram aqui. Quem esteve aqui só para, hoje eu vou lá prestigiar isso, pode vir semana que vem. O cara que vai estar aí ministrando vai muito falar essas coisas não, né? Mas sim, está se esforçando, está tentando. O pessoal que está aqui está sabendo disso, né? Está aqui já há algum período tentando fazer isso aqui. No caso sou eu que estou falando de vocês mesmo, né? Como diria lá o ex-presidente Collor, não me deixe sozinho, minha gente. Venham também. Né? Eu não tenho, né, o cachê para pagar, não, mas vai ser uma satisfação ter todos vocês aqui. Tá bom? Eu vou pedir, cara, que eu fiquei muito feliz, né, dele voltar agora, como diz a palavra de Deus. Esse filho estava morto e reviveu. O pastor estava, né, distante de nós ali. A última notícia que eu recebi é que ele estava afastado da fé, desviado. E aí eu pensei, ele vai voltar na lição só da apostasia, mas ele voltou antes. Vem aqui, Cílio, por favor, faça uma oração para a gente aqui. Né? Coisa linda. Deus abençoe. Pais amados, não, é que eu estava ministrando o curso de casais vitoriosos lá no Bicão, e aí foi o final do ano passado todo, aí depois a gente deu uma respirada. Parabéns pela aula, não é uma lição fácil, né? Talvez até seja fácil de você ler, mas você passar para alguém, porque nem todo mundo sabe passar. Às vezes você entende o que você lê, você não sabe repassar a outras pessoas. E parabéns pela aula. Ronaldo estava dizendo aqui que o dono do defunto pega na cabeça, né? Não é o teu caso não, Ronaldo, mas eu lembro que na época de quartel, a gente falava assim, vai lá, meu irmão, faz alguma coisa, porque se perceberem que você não faz falta... Não é? Se perceberem que você não faz falta, pega. Gente, vamos orar. Oi? A cabeça rola. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, pelas nossas vidas, porque nós estamos aqui com saúde, não estamos respirando por balão de oxigênio, acordamos, nos alimentamos e levantamos, estamos aqui, podemos glorificar a Deus de no final do dia estarmos diante da sua presença. Amado Deus, eterno Pai, somos gratos pela Tua presença nesse lugar, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter aberto as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra nesta noite. Nós te agradecemos porque sabemos, Senhor Deus, que vamos sair daqui nessa noite um pouco melhor do que nós entramos. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, livra-nos do olho daquele que se levantou de manhã pensando em fazer o mal. Nós repreendemos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, repreendemos todo o mal, todo objetivo do diabo caia por terra em nome de Jesus. Decretamos falidos os teus intentos e os teus objetivos em nome de Jesus. Vamos ter um final de semana abençoado, de paz, de bênção, de graça. Em nome de Jesus, nós determinamos isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Demorou, mas voltou cheio de pau, né? No monte, né? Queridos, vocês já receberam, tá aí, todo mundo que faz parte dos grupos da Bereana, né, Giovanni? Já receberam o anúncio lá da nossa live, tá bom? Vai ser um prazer tê-los conosco lá. Deus abençoe, paz, até semana que vem.